Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre os profetas menores na revista da CPD Lições Bíblicas de Jovens, Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. E hoje, lição de número 5, vamos falar sobre o profeta Obadias. Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Tópico 1, Obadias. Tópico 2, o julgamento divino. Tópico 3, a retribuição divina. Não sai daí porque hoje vamos falar sobre uma lei muito importante que nós precisamos nos atentar, que é a lei da semeadura. É uma alegria muito grande contar com a tua audiência, saber que você está aí aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Já é inscrito em nosso canal? Manda esse link para alguém. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa as notificações. É muito importante para você nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. E esse trimestre está empolgante. Nós estamos estudando sobre os profetas menores, os últimos 12 livros do Antigo Testamento, e eu tenho uma certeza absoluta que tem sido bênção para cada um de nós. Vamos estudar? O nosso texto do dia está em Obadias, capítulo de número 1, versículo de número 15, que diz assim: porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. A síntese da lição de hoje é: o livro de Obadias nos desperta para a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantarmos nesta vida. O texto bíblico da lição de hoje está em dois trechos. O primeiro trecho em Obadias, capítulo 1, versículo do 1 até o 4, que diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviada às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Versículo 3, a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Versículo 4, se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. O segundo trecho do texto bíblico de hoje está em Obadias, capítulo 1, versículos do 15 até o 17. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Versículo 17, mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Uma palavra forte, uma palavra de juízo para os edomitas. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor abra nossa mente, abra o nosso entendimento. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Hoje, Senhor, vamos estudar sobre o livro do profeta Obadias. Abra nossa mente, ilumina o nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco por meio do Teu Filho, por meio desses escritos. Abençoa esse irmão e essa irmã que acompanha esta aula conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar você que para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos gratuitamente os slides que nós projetamos aqui em nossa lição. E se você tiver alguma sugestão ou pedido para que nós possamos melhorar estes slides, coloca aí nos comentários. Será um prazer melhorar o nosso material. E quem nos abençoa é a nossa irmã Caroline Esperança, cujo endereço para o Instagram está aí na descrição deste vídeo, juntamente também com os links para você baixar os slides, tanto em PDF
como em PowerPoint. Fique à vontade, seja bênção na vida de alguém, assim como nós estamos sendo bênção em tua vida. E já chegamos na lição de número 5. Hoje vamos falar sobre o quarto profeta menor. Vamos recapitular tudo que nós já estudamos durante as lições anteriores. Na lição de número 1, nós demos um panorama geral sobre os profetas menores. Na lição de número 2, nós falamos sobre Oséias. Na lição de número 3, nós falamos sobre Joel. Na lição de número 4, nós falamos sobre Amós. E hoje vamos falar sobre o profeta Obadias. E este é um livro especial, porque apesar de muitas pessoas se chamarem Obadias, é um livro pouco conhecido, até por conta do seu tamanho. O livro de Obadias sequer é dividido em capítulos. Ele possui apenas 21 versículos, mas este pequeno livro traz uma mensagem poderosa. O profeta Obadias é aquele que chega do nada, não se apresenta, não diz a sua ocupação, e tudo o que se pode falar a respeito de Obadias é aquilo que os 21 versículos do seu livro trazem. E a maior preocupação do livro do profeta Obadias não é apresentar o seu escritor, mas sim trazer uma mensagem de juízo para os edomitas, os descendentes de Esaú. Você lembra que nós falamos a respeito disso na lição de número 1? Se você perdeu a lição de número 1, vai lá, volta lá. Assiste a lição de número 1, porque nós montamos todo o cenário dos reis de Israel. Nós falamos a respeito dos descendentes de Jacó, dos descendentes de Esaú, dos descendentes de Ismael também. Então é importante que você compreenda tudo que nós já estamos aqui tratando na lição de número 5, a partir de uma visão que nós falamos lá na lição de número 1. E lá nós falamos que os edomitas eram os descendentes do irmão de Jacó, filho de Isaac. Isaac teve 2 filhos com Rebeca. Foram eles Jacó e Esaú. Você vai lembrar da história. Jacó é aquele que tomou a primogenitura do seu irmão mais velho, seu irmão Esaú. Esaú era aquele caçador, aquele homem forte, aquele homem valente, que seria o orgulho de qualquer pai daquela época, mas também foi o mesmo que vendeu o direito da sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então é importante perceber que de todo esse contexto temos então uma nação que cresceu forte, até porque tinha uma profecia a respeito disso. Havia uma promessa a respeito dos filhos de Esaú que eles cresceriam fortes, seriam uma nação. Nunca seriam iguais ao povo da promessa, os israelitas, os descendentes de Jacó. No entanto, também seria uma nação muito forte. Mas as escrituras nos apresentam este povo como um povo que se rebelou contra os seus irmãos, que se rebelou contra o povo da promessa. E por conta disso, a ira de Deus também se levantou contra os edomitas. E este livro, o livro de Obadias, vai falar sobre isso. Os descendentes de Esaú trataram os israelitas com crueldade e por isso foram avisados que receberiam uma retribuição divina pelo tratamento detestável ao povo de Deus. Lá no Salmo de número 137, verso de número 7, já traz um clamor dos filhos de Israel contra os edomitas, dizendo assim: lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até aos alicerces. Então é disso que nós vamos tratar na lição de hoje. Tópico de número 1, Obadias. Subtópico 1, servo do Senhor. O nome Obadias, assim como nos dias de hoje, também nos tempos bíblicos, era um nome muito comum, principalmente em meio à tradição judaica, em meio ao povo semita. Obadias vem do hebraico que significa servo do Senhor, porque ele vem da junção de Obed, que vem de servo, e a forma abreviada das 4 letras sagradas do nome do Senhor, que nós aqui no português falamos, verbalizamos como Iavé. Então, é a junção de Obed, servo, com a forma diminuta do tetragrama sagrado Iá, que significa Senhor. Portanto, Obadias significa literalmente servo do Senhor. E este servo do Senhor, neste momento, em seu livro, neste livro escrito, ele vem trazer uma mensagem forte, uma mensagem dirigida
ao povo edomita. O profeta Obadias não é aquele que profetiza nem para o reino do norte, nem para o reino do sul. Ele vai profetizar para os filhos de Esaú, o povo edomita que se rebelaram contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Este livro não traz informações pessoais de quem era o profeta. Ele começa apenas no versículo de número 1 dizendo que era a visão de Obadias, o servo do Senhor. Nesta visão, no entanto, Obadias se coloca no seu texto como alguém que presenciou com uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu entre os edomitas e o povo descendente de Jacó, os israelitas, mais especificamente aqueles que estavam no reino do sul, o reino de Judá. Em sua escrita, nós podemos perceber que Obadias era um homem piedoso. E lembra do conceito do que é ser alguém piedoso? Não é aquele que exerce a piedade, mas aquele que tem um bom relacionamento com o Senhor, aquele que tem a sua confiança no Senhor. Tanto é que ele acreditava literalmente que a justiça do Senhor seria feita. E é importante aqui nós destacarmos isso. Em nenhum momento Obadias fala que o povo israelita, que o povo judeu faria vingança com as suas próprias mãos. Assim como nos salmos imprecatórios que você tem em sua Bíblia, e muitas vezes nós lemos e não entendemos tudo aquilo que está sendo dito ali, nós percebemos claramente que em nenhum momento os escritores clamam para o direito de fazer justiça com as suas próprias mãos, mas eles clamam a Deus Todo-Poderoso, a quem pertence a vingança e quem detém todo o poder e autoridade para exercer a justiça. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus justo. É importante destacar, porém, que não foi apenas Obadias que trouxe profecia contra os edomitas. Os edomitas também receberam profecia de Jeremias, Ezequiel e Amós, registrados na Bíblia Sagrada. Subtópico de número 2, sua época. Na verdade, aqui é uma missão árdua, é uma missão complicada. Tendo em vista que Obadias, em seu texto, não traz a menção de em qual momento ele estava profetizando, em qual rei, em qual época ele estava dirigindo a sua profecia, tudo que nós podemos compreender aqui é a partir de estudos exegéticos, é a partir de uma interpretação conjunta. Afinal, a Bíblia precisa ser interpretada a partir da própria Bíblia. A Bíblia não tem contradições, ela precisa ser interpretada como um todo. Mas uma coisa fica claro, a questão principal é que os edomitas ficaram alegres e até mesmo ajudaram a invadir Jerusalém, capital do Reino do Sul. Primeiramente, porque nós vemos na leitura do Salmo 137 o clamor específico contra os edomitas no momento da invasão de Jerusalém. Então, a partir de uma interpretação conjunta, nós podemos compreender que Obadias profetizou contra a atitude dos edomitas na ocasião em que Jerusalém foi invadida e que eles se alegraram, lucraram e também auxiliaram os invasores. Obadias, dos versículos 14 até o 16, diz assim: não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Verso 16, assim como vocês beberam do meu castigo do meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Então, já sabemos que a profecia de Obadias foi escrita a partir de uma atitude errada do povo edomita no momento em que Jerusalém, capital do Reino do Sul, foi invadida. Então, os historiadores e os estudiosos da Palavra de Deus elencam para nós duas possíveis datas, duas possíveis ocasiões em que esse acontecimento pode ter ocorrido e que a narrativa de Obadias tenha sido escrita. A primeira e mais antiga possibilidade
está lá em cerca do ano 800 a.C., momento em que os filisteus invadiram Jerusalém, invadiram a capital do Reino do Sul. E isso está descrito em 2 Crônicas, capítulo 21, e 2 Reis, capítulo de número 8. A segunda possibilidade, talvez a que tenha mais força entre os estudiosos, foi quando Nabucodonosor e todo o Império da Babilônia invadiram o Reino do Sul, tomaram conta, destruíram o templo lá no ano 586 a.C. Nós podemos ver claramente em Lamentações, capítulo de número 4, e em Ezequiel, capítulo de número 25, que os edomitas ficaram alegres por conta da invasão de Jerusalém pelo Império Babilônico. E naquele momento aproveitaram para fazer vingança, para usar do revanchismo, uma rixa que vinha de muito tempo, que vinha do período em que Jacó tomou a primogenitura de Esaú. Desde esse momento, uma história foi escrita, uma história que começou errada e que continuou errada. Nós percebemos que nada acontece por acaso. Toda atitude, toda ação traz uma consequência. E é por isso que nós precisamos compreender que em tudo que formos fazer, precisamos pedir direção de Deus. Porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus cuida de nós. No entanto, Ele é justo e nós vamos ter que lidar com as consequências das nossas atitudes. Então vamos lá para aquele nosso quadro em que nós mostramos o cenário dos profetas menores. Vamos aqui então identificar o profeta Obadias. É um profeta pré-exílico, ou seja, é um profeta que profetizou antes do exílio babilônico. Ele não profetizou nem para o Reino do Norte, nem para o Reino do Sul. Ele profetizou para uma nação estrangeira. Ele profetizou para os edomitas. Quando nós vamos para a cronologia dos profetas, uma coisa você precisa compreender. Sempre que há uma divergência de datas entre estudiosos acerca de algum personagem bíblico, é mais adequado, é mais prudente adotar a data mais antiga. E é por isso que aqui no quadro da cronologia dos profetas, Obadias vai aparecer como alguém originário ali no Reino do Sul, cerca do ano de 841 a.C., contemporâneo ali de Joel, Elias e Eliseu. Mas vale lembrar, apesar de provavelmente ser alguém originário do Reino do Sul, ele não profetizou para o Reino do Sul, ele profetizou para a nação estrangeira, os edomitas, os descendentes de Esaú. Subtópico número 3, sua mensagem. O assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom por causa de sua hostilidade contra os judeus. A mensagem do profeta nos reporta a promessa que Deus fez a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Perceba que Deus é fiel em suas promessas. Gênesis capítulo de número 12, Deus faz o chamado a Abraão, estabelece uma aliança com ele, diz que faria dele uma grande nação e que o abençoaria, e aqueles que o abençoassem também seriam abençoados, e aqueles que o amaldiçoassem também seriam amaldiçoados. Então nós percebemos aqui que o juízo de Deus se levantou contra os edomitas para que a promessa de Deus fosse cumprida, a promessa feita no momento da aliança de Deus com Abraão. No entanto, é importante ressaltar que a origem dos edomitas e dos israelitas tinha uma gênese comum. Eles todos eram descendentes de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaque. Este filho, Isaque, teve dois filhos, Jacó e Esaú. De Jacó vieram as 12 tribos de Israel, em especial nós temos os judeus. De Esaú, nós temos os edomitas, este povo que neste momento estava sendo alvo da justiça do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo de número 2, versículos do 5 ao 9, nós percebemos que Deus ordenou que os israelitas tratassem os edomitas como irmãos. Porém, os edomitas cultivavam um ódio velado pelos israelitas e em diversos momentos, que nós vamos ver daqui a pouco, os edomitas deixaram esse sentimento sujo aflorar. Querido,
nós precisamos combater a velha natureza. Muitas vezes nós ficamos magoados, muitas vezes nós ficamos ressentidos, mas que as nossas atitudes não sejam impulsionadas por esses maus sentimentos. Que o Espírito Santo possa transformar a minha e a tua história, que nós possamos liberar perdão. Pastor, mas eu não quero perdoar, eu não sinto vontade de perdoar. Então a oração que você deve fazer é: Senhor, eu quero querer perdoar. Senhor, eu quero liberar perdão, mas não consigo. Eu tenho a certeza absoluta que se você abrir o seu coração para o Espírito Santo, ele vai fazer uma obra e você vai liberar perdão e você vai ver aquilo que Deus pode fazer na tua história por você aceitar fazer a vontade do Senhor. Trouxemos um pequeno gráfico aqui para te ajudar a entender a divisão dos 21 versículos do livro de Obadias. A primeira parte trata da destruição de Edom até o verso de número 9. A segunda parte trata das razões para a destruição de 10 até o 14. Depois nós temos o veredito divino do 15 ao 16 e a profecia de Obadias finaliza com a predição da restauração futura do povo de Deus. Obadias 17 ao 21. É Deus cuidando do seu povo e o Deus que cuidou do povo de Israel. O Deus que exerceu a justiça contra os edomitas é o teu Senhor. Clame a Ele, libere perdão, deixa que Ele vai fazer a obra, deixa que Ele toma conta da situação. A tua vida pertence ao Senhor, portanto, seja bênção em nome de Jesus. Tópico de número 2, o julgamento divino. Subtópico 1, o orgulho. Perceba que quando nós lemos o breve livro de Obadias, e recomendo que você leia os 21 versículos dessa profecia tão importante, nós percebemos claramente que um dos motivos para o juízo divino é a questão do orgulho. Os edomitas eram um povo vizinho de Israel. Eles estavam localizados na parte baixa, a sudeste da capital Jerusalém. Eles eram um povo vizinho, eram parentes de Israel, mas se comportaram como verdadeiros inimigos no momento em que o Reino do Sul, capital de Jerusalém, foi invadida, seja lá no ano de 800 ou pela Babilônia no ano 500, quando houve a destruição do Templo de Jerusalém e o cativeiro por 70 anos. Eles eram um povo pequeno em relação a outros povos, mas apesar disso, eles estavam localizados em uma região favorável. A geografia do terreno ali favorecia, porque eles estavam cercados de montanha que não permitiam que eles fossem atacados pelos flancos. E naquela época havia a morada nas próprias cavernas. Nós podemos perceber claramente, quando nós estudamos a história bíblica, que isso não era incomum. Então, apesar de ser um povo pequeno, era um povo difícil de ser conquistado. Eram homens valentes, guerreiros estrategicamente posicionados e que, por conta disso, se achavam maiorais da guerra. Nós trouxemos aqui, inclusive, uma foto que atesta, que ilustra claramente como poderia ser ali a morada dos edomitas. A topografia do local fornecia-lhes uma proteção natural. Os cavalos das tropas inimigas jamais passariam pelas fendas das rochas. A altitude de 1.200 a 1.700 metros tornava a região de fácil defesa. Por isso, quando chega no versículo de número 3, Obadias traz aquilo que seria a pergunta dos edomitas: quem me derribará em terra? Ou em uma versão mais contemporânea, quem poderá derrubar o nosso povo? No entanto, esse orgulho realmente é algo muito preocupante, porque quando nós confiamos em nossas próprias forças, assim como os edomitas confiaram em suas próprias forças, nós temos toda a tendência de cair. A palavra de Deus já traz a sabedoria para nós, dizendo que a soberba precede a ruína, ou seja, primeiro vem a soberba, depois vem a ruína. Não esqueça que a palavra de Deus é clara, dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então,
acredite, nós devemos sim fazer a nossa parte. Nós devemos trabalhar, cuidar da nossa segurança, cuidar da segurança da nossa família, tomar todas as medidas preventivas necessárias. Mas a confiança de cada um de nós, assim como o povo edomita, nunca, jamais deveria ser nos seus próprios méritos, na sua própria força. A nossa confiança sempre deve estar depositada no Senhor. Edom aprendeu a lição de que não existe lugar inacessível para Deus. Tudo está ao alcance de suas mãos e de seu poder. Querido, ninguém pode se esconder do nosso Deus. O nosso Deus é onipresente, está em todos os lugares. É onipotente, possui todo o poder. E é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, meu irmão, não tente se esconder de Deus, não tente esconder o seu pecado do Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, som do nosso coração, som do nosso pensamento. Então, a melhor decisão que devemos todos os dias tomar é fazer a vontade do Senhor, nos humilharmos, pedir perdão do Senhor, saber que Ele tem misericórdia daqueles que se humilham para com Ele. Obadias 3:4 diz assim: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta moradas, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como uma águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Ninguém pode fugir das mãos de Deus. Subtópico de número 2, o juízo divino. Na mesma narrativa de Obadias, nós percebemos que a nação dos edomitas se comportava muito mal. Além de ela não ter ajudado a nação de Israel quando foi invadida, ela lucrou com isso. Aquelas pessoas que tentaram fugir foram levadas como verdadeiros prisioneiros e por conta disso eles ganharam dinheiro, eles se alegraram, eles tiraram vantagem daquela situação, se comportaram como verdadeiros ladrões, saqueadores e sequestradores. Neste momento, a palavra de Obadias diz claramente que eles experimentariam tudo aquilo que eles fizeram. Do veneno que eles deram, eles também tomariam. Querido, isso é muito sério. Nós precisamos nos preocupar com as nossas atitudes. Não que as nossas atitudes vão comprar a nossa salvação, porque a salvação foi comprada pelo ato de Jesus na cruz do Calvário. No entanto, as nossas atitudes formam um campo do qual colheremos as consequências como frutos dessas atitudes. Então, você não pode semear vento e não querer colher tempestade. É aquilo que sempre falo. Quer que exerçam bondade para com você, exerça bondade. Quer que tenham honra para com você, exerça honra. Quer ser obedecido, obedeça. Quer ser servido, sirva. Quer ser abençoado, abençoe. E não esqueça que bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. E é interessante que o profeta aqui traz duas ilustrações. Ele fala dos ladrões e fala também dos colhedores de uva. Os ladrões pegam aquilo que eles querem, não necessariamente vão levar tudo. Os colhedores de uva vão colhendo as uvas e aquilo que caíam dos carros, que caíam na estrada ali no decorrer das vinícolas, eram deixados os chamados rabiscos da terra para os mais pobres, para os desamparados. No entanto, Obadias fala que aqueles que se levantariam contra os edomitas não se comportariam nem como ladrões e nem como colhedores, mas eles levariam todo o tesouro de Esaú. Quando fala Esaú, querendo dizer do povo edomita, dos seus descendentes. Então, Obadias está falando que o juízo será ainda maior. Não será apenas um comportamento de ladrão, mas tudo será levado. E os edomitas seriam como se nunca tivessem existido. Subtópico número 3, a maldade. A principal razão para a ira divina era a violência praticada contra o irmão Jacó. E aqui, quando fala Jacó, está falando da sua descendência, e isso é muito comum na literatura bíblica. Falar da parte para se referir ao todo, falar do patriarca para se referir à sua descendência. Então, quando fala de Esaú, fala também dos edomitas. Quando fala de Jacó, fala também de todas as tribos de Israel. E aqui, especificamente, nós estamos tratando do Reino do Sul, a capital Jerusalém, que
que foi invadida e que foi alvo também dos saqueadores edomitas, dos aproveitadores edomitas, os seus parentes, os seus primos, que deveriam ajudar, mas se comportaram como inimigos, foram maus, tiveram maldade em seu coração e por conta dessa maldade, por conta de não terem exercido o amor, agora estariam bebendo do cálice da ira do Senhor. E a gota d'água para essa maldade é trazida aqui no livro de Obadias, pois o texto sugere que os edomitas se aliançaram com os inimigos para saquearem, para invadirem o território hebreu. Obadias, versículos 10 até o 14, diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levarão os bens, e estrangeiros lhe entregarão pelas portas, e deitarão sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, ou seja, deixando claro que eles participaram de tudo que aconteceu ali. Versículo 12, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mãos dos seus bens no dia da sua calamidade. Versículo 14, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então o decreto aqui era claro, os edomitas haviam participado ativamente da ruína de Jerusalém, da ruína do Reino do Sul. E por conta disso agora, eles também colheriam a ira do Senhor. Querido, precisamos entender, precisamos praticar o bem, não para que sejamos alguém de relevância ou especial para com Deus, mas porque o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós e transformou o nosso coração, nós precisamos praticar as boas obras. Vivemos uma época em que o homem é muito egoísta. O homem quer viver solitário e não solidário. Ele não olha para a questão do próximo, ele olha para o seu próprio umbigo e para as suas próprias necessidades. Eu e você não somos assim. Precisamos exercer misericórdia, precisamos estender a mão para aqueles que necessitam. Eu não sei como será, às vezes não será da maneira financeira, mas por exemplo, algo que está muito comum hoje é uma necessidade de ser ouvido. Talvez simplesmente por você se colocar à disposição de alguém para ser os seus ouvidos, para deixar a pessoa desabafar, para a pessoa falar um pouco, a pessoa quer ser ouvida, você já vai ser bênção, você já vai exercer misericórdia. Às vezes é uma ligação, às vezes é um abraço, às vezes é uma roupa, às vezes é um lençol, às vezes é uma cesta básica. Eu não sei como você vai ser bênção na vida de alguém, mas Deus está chamando a mim e a você para nós aprendermos a não sermos como os edomitas. Obadias nos ensina que aquilo que nós semearmos, nós também vamos colher. Então, hoje, o chamado de Deus é para fazermos o bem, para sermos bênção na vida das outras pessoas. Tópico de número 3, a retribuição divina. Subtópico 1, o dia do Senhor. E aqui é importante destacar que esse tema, ou essa expressão, o dia do Senhor, é muito recorrente na Bíblia Sagrada. E sempre que a expressão o dia do Senhor aparece, está se referindo a juízo, à justiça de Deus. Para o povo edomita, Obadias está falando que haverá o dia do Senhor não só para eles, mas para todas as nações. Aqui Obadias sai do particular, os edomitas, para o geral, para todas as nações. Ou seja, assim como os edomitas serão alvo da justiça de Deus, saberão que haverá o dia do Senhor, todas as nações também terão o seu dia do Senhor. Os edomitas receberão a ira do Senhor como retribuição de toda a maldade contra os seus irmãos descendentes de Jacó. O povo de Israel receberiam também a retribuição. E aí nós precisamos entender
quando Jesus fala acerca do contexto, que os humilhados serão exaltados. Quantas vezes as pessoas tiram isso do contexto, dizendo que em toda e qualquer situação que você for humilhado, o Senhor vai te exaltar naquela situação. Não é disso que a Bíblia fala. Quando nós fazemos um estudo paralelo, por exemplo, com Obadias, nós entendemos claramente aquilo que Jesus quer dizer lá no Novo Testamento. Toda a maldade que foi semeada contra nós, nós colheremos em graça e misericórdia da parte de Deus. Aquilo que nós sofremos aqui na terra, lá no céu, servirá para nós como peso de glória, porque afinal todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Enquanto os edomitas alcançariam a ira do Senhor, os israelitas alcançariam a misericórdia de Deus, seriam recompostos, seriam ajudados. Deus traria novamente aquela nação para o seu território. Deus exerceria a sua misericórdia para o povo de Israel. E essa palavra, querido, trouxe consolo para os judeus que sofriam diante da derrota imposta pelas tropas adversárias. Perceba que o profeta Obadias profetiza após o acontecimento dos edomitas. Então ele traz uma palavra de refrigério, dizendo: o Senhor há de restaurar o seu povo, o Senhor há de preservar a nação escolhida, a nação de Israel. Subtópico número 2, a retribuição divina. Os juízos divinos são sempre fundamentados em motivos convincentes. Deus não comete injustiça. Querido, Deus é amor. E hoje é muito falado a respeito disso. Inclusive, tem uma teologia muito perigosa que está voltando com muita força aí, que é a teologia da livre graça, ou daquilo que Dietrich Bonhoeffer já falava em seu livro Discipulado, da graça barata. É aqueles que falam que não há problema, você pode fazer tudo e qualquer coisa, porque você é alvo da graça de Deus. Então você pode estar cometendo pecado como se não houvesse amanhã, como se não houvesse justiça. Querido, Deus é amor, mas Deus também é justiça. É lógico que Deus perdoa os nossos pecados, mas obrigatoriamente Deus nos faz lidar com as consequências do nosso pecado. É aquilo que sempre falo aqui, é melhor não pecar do que pecar, pedir perdão e ter que lidar com as consequências do nosso pecado. Diante de Deus, não existe pecado maior, pecado menor com relação à salvação. Afinal, nós já fomos justificados por Jesus. Mas com relação a consequências, nós podemos falar sim a respeito de pecado maior e pecado menor. Afinal, o próprio Jesus falou isso na sua condenação diante de Pilatos, porque ele fala que maior pecado estavam cometendo aqueles que o levaram até aquele momento, e não ele que estava proferindo aquele veredito. Afinal, aqueles eram guardiões da lei, aqueles que deveriam esperar o Messias prometido. E por não confiarem, por não acreditarem naquilo que eles mesmos pregavam, teriam então uma consequência maior por aquele pecado. Então é importante nós diferenciarmos isso. Pecados são qualificados pela dimensão da sua consequência. Deus é justo, então ele faz com que experimentemos a questão da consequência do nosso pecado, porque senão não há aprendizado. A Bíblia apresenta claramente desde a época de Moisés. Por exemplo, lá em Números, capítulo de número 20, Moisés ainda estava conduzindo o povo e os edomitas negaram passagem para o povo de Israel. Nós vemos em pelo menos 4 momentos os edomitas roubaram Israel. Primeiro momento, no reinado de Jeorão, registrado em 2 Crônicas 21. Segundo momento, reinado de Amazias, 2 Crônicas 25. Terceiro momento, reinado de Acais, 2 Crônicas 28. E quarto momento, no reinado de Zedequias, 2 Crônicas 36. Muitas pessoas falam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel, um Deus que mandava matar, um Deus que exterminava. Querido, na verdade, aqui era o exercício da consequência dos pecados. Na verdade, a ira de Deus se levantava contra uma nação por conta dos pecados, em consequência de todos os pecados. Hoje ainda não estamos sentindo isso.
ainda estamos vivendo princípios das dores, nós estamos vendo, até mesmo nesse período pandêmico no qual estamos inseridos, consequência da mão de Deus, do juízo de Deus. Só que isso ainda não é nada, porque quando chegar o grande dia do Senhor, hoje a graça de Deus está disponível para todo aquele que crê em Jesus. Todo aquele que crê será salvo. No entanto, no grande dia do Senhor, quando chegar o nosso dia do Senhor, a consequência será inevitável. É morte eterna, condenação eterna e inferno. Então, não é que há deuses diferentes na Bíblia, o Deus do Antigo e o Deus do Novo. É que ainda não chegou o nosso momento da justiça. Ainda não chegou o nosso dia do Senhor. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Ele terá misericórdia daqueles que se renderem a Jesus. Mas para aqueles que não se renderem, haverá sim juízo, haverá sim inferno, haverá sim condenação eterna. E é por isso que o comentarista da lição traz para nós uma convocação. Vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Nós somos novas criaturas e por isso precisamos frutificar conforme a nova natureza que agora opera em nós. O velho homem ficou para trás, o homem vingativo, o homem maldoso, o homem caluniador, o homem perseguidor, o homem que não confia, fica para trás. O novo homem confia em Jesus. O novo homem entrega na mão de Deus. O novo homem perdoa. O novo homem exerce misericórdia. Você é um novo homem. Você é uma nova mulher em Cristo Jesus. Subtópico número 3, o rebaixamento de Edom. A profecia de Obadias fala claramente que os edomitas seriam como se nunca tivessem existido. Eu vou fazer uma pergunta agora para você. Hoje, olhe no mapa aí na sua casa, em um mapa mundi, na sua escola. Olhe aí na internet. Quem são os edomitas hoje? Na verdade, esse povo não existe mais como nação. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Quem é o povo judeu hoje? Nós vamos entender que há um povo judeu, há uma nação de Israel. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua promessa. Os edomitas sumiram da história. O povo de Israel, apesar de toda a perseguição, apesar de tudo pelo que passaram, pela consequência dos seus pecados, eles ainda estão aí. Não é porque eles são melhores que os edomitas ou que os judeus sejam melhores do que nós, não é isso, mas é porque eles têm uma promessa de Deus que eles não seriam eliminados da face da terra. Há um pacto de Deus com eles, então eles subsistiram até hoje como nação e vão continuar subsistindo porque essa é a vontade do Senhor. No entanto, os edomitas foram atacados por pelo menos 2 vezes no período do Antigo Testamento e no Novo Testamento, inclusive, eles já estão com um outro nome. Eles são lá os Idumitas. Na verdade, porque já eram um povo misturado. O próprio Herodes era descendente dos Idumitas, um povo misturado. Os Edomitas já não eram mais um povo sólido, eram como se fosse os samaritanos, o reino do norte, que virou ali uma mistura de povos ali naquela região. No ano 70 depois de Cristo, nós temos o clímax, da perseguição do Império Romano, em que Jerusalém foi destruída. Ali houve muita morte, ali houve muita perseguição. O povo judeu ele se espalhou ao redor do mundo, o que nós conhecemos como diáspora judaica. A diáspora judaica é justamente essa dispersão dos judeus ao longo de todo o mundo por conta das grandes perseguições. Não só isso, nós vimos o povo judeu passar pela questão das grandes guerras com o povo árabe, nós vimos o nazismo dizimar muitos judeus, nós vimos aquela nação ser destruída, ser atacada em seu território, mas nós também vimos essa nação voltar a ser reconhecida como uma nação soberana e independente. E a nação de Israel está lá no Oriente, está lá na Palestina, está de pé, porque o Senhor a sustentou. Deus é fiel, querido. Deus é aquele que fala para mim e para você, de Deus não se zomba. Paulo já trata isso para nós em Gálatas. Aquilo que o homem plantar, com certeza ele ceifará. E aí, o que você tem plantado? O que você tem feito da tua vida? Como tem sido o teu testemunho cristão? Será que o profeta Obadias
trouxe algum ensino especial para cada um de nós? Para encerrar essa lição, quero deixar 3 coisas para você guardar em teu coração. Ninguém pode desafiar as leis espirituais e sair incólume. Devemos nos atentar para os maus exemplos, a fim de observarmos o fruto do pecado. Lembremos-nos de Edom, o que Deus estabeleceu está estabelecido. O ódio e o orgulho não devem ter espaço no nosso coração, pois, uma vez inserido, tendem a crescer dentro de nós, provocando grandes estragos espirituais. O arrependimento e a fé em Jesus nos conduzirão ao amor e ao perdão, nos livrando de tais sentimentos vis. Glórias a Deus. Quanto ensinamento bom, não é? Vamos orar para que isso possa frutificar em nosso coração? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa lição. Obrigado por aprendermos com o profeta Obadias e essa palavra profética contra os edomitas. Senhor, muito obrigado, que possamos exercer, Senhor, as boas obras, que possamos mostrar que somos pessoas transformadas pelo Teu Espírito. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu glorifico a Deus pela tua vida. Muito obrigado pelo teu apoio. Gostou da lição de hoje? Deixa um comentário aí para abençoar a nossa vida. Você quer apoiar mais o nosso trabalho? Manda esse link para alguém, pede para alguém se inscrever em nosso canal e nos ajuda a espalhar a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, os teus projetos, os teus sonhos. E não esqueça, ame a palavra de Deus.